Voltando do intervalo, o governo federal tem uma medida provisória que estabelece um novo regime automotivo no país. Isto é para substituir o existente Rota 2030. Entre as novidades nessa medida provisória estão mudanças no sistema de medição das emissões de poluentes dos veículos. Acompanhe. Segundo apurou a CNN, a intenção é publicar a MP e lançar o programa já no mês de outubro. O governo pretende oferecer incentivos fiscais para carros menos poluentes de forma escalonada, com base no nível de emissão de gases de efeito estufa dos veículos. O projeto de lei orçamentária de 2024 já prevê uma reserva de 2,8 bilhões de reais para a concessão de estímulos tributários. As discussões sobre o projeto, que terá 5 anos de duração, estão sendo conduzidas no Ministério da Indústria, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Uma das últimas indefinições gira em torno da continuidade ou não da isenção de tarifas de importação sobre carros elétricos. Fontes ouvidas pela CNN dizem que o governo deve ampliar o novo programa para outros veículos, como motos, caminhões e ônibus, e até os veículos elétricos de decolagem e aterrissagem vertical, os chamados carros voadores. A nova metodologia de medição de emissões dos veículos vai levar em conta a cadeia completa de carbono, considerando assim tudo que é emitido nos processos de cultivo e extração de recursos para a geração da energia que alimenta os automóveis. Daniel, você participou da apuração desse material. Eu vou falar primeiro com a Thaís, porque é uma afirmação nossa, na nossa apuração, é que, de acordo com fontes da área econômica do governo, consultadas por nós, os objetivos do Rota 2030 foram alcançados. Há controvérsias, Thaís? Quais os objetivos? De fazer, criar aqui, emprego? Exigência de investimentos. Mas assim, a indústria automotiva... Pesquisa e desenvolvimento no quê? O Brasil é importador de carros com mais tecnologia, né? Não é exportador. A gente importa carro do México com mais tecnologia do que o Brasil faz. O Marcos Lisboa tem uma frase muito forte, né? Que ele diz que é incrível como os governos insistem em beneficiar, do ponto de vista tributário, uma indústria que é uma montadora de Lego, que é aquele brinquedo que você vai montando, em que a taxa de inovação e de tecnologia desenvolvida, claro que teve um ou outro avanço, o carro movido a etanol, por exemplo, a Alco tem tecnologia brasileira, mas ainda assim é uma insistência numa política pública que não entrega nem 1/10 do que poderia entregar. Então não adianta falar Rota 2030, o Inovar Alto, o Renova Alto, o que quer que seja, não é para onde o dinheiro público devia estar sendo alocado. Ok, nós estamos discutindo nesse momento, Daniel e Caio, em que medida essa política pública recebeu um acompanhamento e a partir desse acompanhamento vem essa decisão. Bom, decisão, estamos aguardando aí na medida provisória, evidentemente, ser levada adiante e depois vai ter que ser aprovada no Congresso. Daniel, com que tipo de acompanhamento de política pública se elaborou essa ideia? Então, William, para falar a verdade, alguma espécie de subsídio, benefício tributário à indústria automotiva existe desde 1950, praticamente, governo Getúlio Vargas, quando se fechou completamente a possibilidade de importar carros aqui no Brasil e promovem-se alguns estímulos fiscais para montagem local. E isso passou, por exemplo, pelo Inovar Alto, que foi um programa lançado no governo de Dilma Rousseff e condenado pela Organização Mundial do Comércio. Pela primeira vez na história, né? O Brasil foi condenado na OMC por uma política comercial. E daí que nasce justamente o atual programa que vem da gestão Michel Temer, que é o Rota 2030. Está acabando esse tempo de duração e o governo vai lançar um outro programa. O que eu achei curioso desse programa, segundo me explicavam algumas pessoas da equipe econômica, é o seguinte, que até agora toda a medição de eficiência energética, consumo de combustíveis, emissão de gases estufa, é feito de uma forma com uma metodologia que eles chamam de do tanque à roda. Ou seja, você abastece o carro, né? Quanto ele emite a partir desse abastecimento de gasolina, etanol, diesel, o que for. E agora, o que vai se contabilizar é o que eles estão chamando de do
poço à roda, ou seja, você calcula a cadeia produtiva completa. Daí que o governo acredita que não só carros elétricos vão ter vantagens tributárias nesse novo programa, mas também carros a etanol, carros a combustão, mas movidos a etanol. Porque dizia até uma pessoa, eu não tive acesso a esses cálculos, William, mas me dizia até uma pessoa aqui do governo da área econômica, disse, se você calcular como a gente está dizendo do poço à roda, um carro movido a etanol gera menos gases do efeito estufa do que um carro elétrico. Sim, que essa tem discussão, os metais todos, é recorrente. Né? Essa discussão é recorrente no plano internacional. Eu desconhecia, para falar a verdade. Não, ela é recorrente, ela é trazida à baila toda vez que se discute a introdução de carros elétricos e se diz, do ponto de vista do lado brasileiro, o seguinte: não venham vocês, alemães ou japoneses ou chineses ou quem vocês quiserem falar do carro elétrico, porque se eu considerar tudo que está envolvido na produção do carro elétrico de vocês, quando a gente considera o uso de biocombustíveis no Brasil, a gente está em vantagem. É recorrente a apresentação desse argumento. Ele sabe, a Thaís fala que o dinheiro público deveria ser alocado, não deveria ser dessa forma, super concordo. Você pergunta para o Daniel que tipo de acompanhamento de política pública, se é que existe. Assim, bom, pelo que o Daniel escreveu, existe, porque os números lá dizem o seguinte: o governo está satisfeito com a taxa de investimento registrada, então ele acompanhou, supõe-se. Ele está satisfeito com o que eles estão gastando hoje em pesquisa e desenvolvimento, então acompanharam, supõe-se. Prossiga, Caio, desculpa. William, o governo está satisfeito porque é uma medida popular. Assim, eu não vejo, não tem outra questão. Se fosse uma medida impopular, que as pessoas não estão comentando, que atingem ali uma classe C, classe B, né? Porque os veículos, pelo menos do primeiro pacote, foram esse público-alvo. É isso. Assim, acho que não tem muito segredo. Assim, não estou entrando no juízo de valor se ela é positiva, se ela é negativa. Vocês são mais especializados que eu nisso. Mas é popular, dá voto, ajuda a reeleger o projeto político para 2026. É isso. Assim, ele calcula, poxa, o povo está gostando? O povo está gostando. Então vamos inventar e vamos prorrogar. Eu só fico pensando um pouco, né, no gasto orçamentário que se tem. Para o ano que vem, como a gente mostrou na reportagem, são 2,8 bilhões de reais. Isso não é tanta coisa se a gente olhar o bolo todo do chamado gasto tributário, das renúncias fiscais, que são 500 bilhões de reais. Mas são 2,5 bilhões aqui, 7 bilhões acolá, 14 bilhões não sei aonde. Então, é preciso que a gente tenha a sério, de verdade. O Ministério do Planejamento, pela primeira vez, está anunciando uma disposição de fazer isso, mas ainda não está acenando com os resultados do Spending Review. Algo que o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, na semana passada deu uma entrevista para a gente, e só que ele dizia o seguinte: olha, não esperem que a gente corte gasto tributário, que a gente diminua estímulos fiscais. O que a gente pode ter no final desse processo é uma realocação, ou seja, a gente percebe que um programa não dá resultado, tira dinheiro desse programa e coloca em outro. Mas isso também está faltando. Né? Mas o Spending Review, para mim, neste governo, é conto da carochinha, me desculpa. Estamos em setembro. Ninguém nunca fala disso. Esse é um processo longo, Caio. Esse é um processo longo e, assim, no final das contas, o grande entrave do Spending Review não é o que eles vão encontrar, é o que eles vão fazer, porque quem comanda o engessamento do orçamento é o Congresso Nacional. Mas, peraí, antes da gente se amarrar aqui no engessamento do orçamento, eu quero só falar aqui da questão da política pública da indústria automobilística. Nós estamos falando aqui de um recorrente incentivo ao carro individual, né? Num país em que mal há estrada, não tem, o transporte público é ruim. Então, o mérito do debate, assim, você fala, olha, mas são 2 bilhões e 800 numa conta de 500 bi. Tudo bem, mas qual é a linha mestra? De novo, a linha vai voltar para o debate da primeira parte do programa. A linha mestra nós vamos dar benefício tributário para uma cadeia que é grande, já foi muito maior no Brasil, é grande, ok, mas que privilegia o carro individual, mas desde que ele faça com
pouca emissão. E nós vamos explorar a margem equatorial para ter petróleo e conviver com combustível fóssil por mais 20 anos. Então, qual é a linha mestra da política pública? Dá voto, pronto. Então, já temos a resposta. Para mim, e não estou falando isso, poxa, está certo. Não, a linha mestra pragmaticamente. É dar voto, é fazer uma medida popular, ainda que ela seja incorreta em termos de estratégia de país, né? Essa é a minha percepção para esse programa e para tantos outros. E acho, sim, que Spending Review era um conto em 2022 para tentar conquistar o voto da terceira via, simbolizado na Simone Tebet, que entrou no governo, cuida dessa pasta e, se fosse prioridade, estaria na agenda desde janeiro. E só aparece na agenda quando tem uma cobrança por parte do governo por cortar na própria carne e por rever custos. O Caio trocou o Spending Review pelo Voting Review. Isso. Vamos dar essa piada. Hoje nós estamos cheios de gracinha. Não estamos cheios, não. Você falou, não, tudo bem, a tua brincadeira é ótima, é uma provocação intelectual seríssima. Ela está nos obrigando a pensar grande, Daniel. O que a Thaís fez, ela ligou o começo do programa com quem está falando agora. Assim, nós estamos diante da mesma questão. O que a gente quer da vida? No caso, na sua crítica, estamos de novo tentando dar via subsídios, via dinheiro, vamos lembrar, ninguém aqui é Margaret Thatcher, mas vamos lembrar, isso aí é o seu dinheiro, isso aí é o seu bolso, isso aí é a tua grana que está pagando isso. Todo programa de incentivo é a grana do contribuinte que está pagando, é no bolso de quem paga imposto que sai essa, digamos, incentivo ou renúncia fiscal. Mas vamos voltando ao ponto, Daniel. O ponto é o seguinte, tem clareza, agora especificamente na questão automotiva, em quem formula uma medida provisória como essa, das consequências? Das consequências em que sentido? Do que provoca, como a Thaís está levantando na grande pensamento. De manutenção ou de revolução do status quo da atividade econômica, por exemplo? O que eu percebo muito, não sei se vocês concordam, é que esses programas acabam tendo um horizonte ali que é de um mandato ou de um mandato estendido, né? De 4 ou de 8 anos. O horizonte não passa muito disso. Quer um exemplo do que eu estou falando? Recentemente o governo divulgou o novo PAC. Não quero nem discutir, acho que o ponto não é esse, se é bom, se é ruim, se tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro, se precisa de mais capital privado, de mais capital do governo, de investimento público. Mas eu senti um segmento ali que tem menos dinheiro e menos previsão de investimento do que vários outros, ou do que quase todos os outros. Mobilidade urbana, linha de metrô. E linha de metrô, a gente sabe quanto tempo demora para ser feito. São Paulo costuma demorar 20 anos para construir uma linha de metrô. Então, esse planejamento precisa ser de longo prazo. E aí, quando você fala da diferença entre construir linha de metrô ou liberar 800 milhões de reais para desconto em carro, acho que o Caio sabe o que dá mais voto, né? Você perguntou das consequências. Jeito, a sua tese está triunfando. Sim, obrigado. Você perguntou das consequências, as consequências, né, vem depois, né? O nosso colega jornalista, Sempre. Barão de Tararé, né? Sempre. Essa frase acho que é dele, né, William? Insistentemente. As consequências vêm depois. Ninguém está pensando nisso agora. Está pensando, talvez, no curto prazo, no projeto eleitoral ser reeleito.